Hi everyone, welcome! Sejam muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Daqui a pouco vamos dar início à nossa aula 22.1 e já estamos chegando quase na final da Unit 2. Eu senti que essa unidade 2 passou voando. What about you guys? E vocês? Não vão perder tempo? Para a tela? Olha a aula 22.1 com a teacher Patrícia Restier. It's a pleasure. É um prazer e hoje vamos começar um assunto novo, ok? Aquela questão dos verbos modais, ele voltou. A gente primeiramente viu sobre o can, aquele verbo modal C-A-N, agora C-A-N, é porque como ele se escreve, né? C-A-N. E a gente viu sobre a questão de quê? De falar sobre habilidades. Hoje vamos falar sobre o should, esse carinha aqui, bem bonitinho. Eu falo ele assim, should. E aí o should, ele é usado para quê? Para dar conselhos e recomendações. Wrong, faltou um acentinho aqui. E recomendações, tá? Também vamos ver sobre why e because, que é porque para pergunta e porque para resposta em português. É bem facinho isso aí, vocês vão ver que vai passar voando. E o should do this é o título da minha aula, que significa você deve fazer isso, você deveria, você deve fazer isso. You should do this. E aí, vamos seguir? Toda aula tem uma habilidade. E a de hoje é o que, teacher? A de hoje você vai localizar, interpretar e construir informações, fazendo inferências com textos verbais e não verbais. Também vai elaborar perguntas e respostas com vocabulários ou gramáticas em contextos específicos. Entenderam? Então, galera, já que vocês sabem disso, vamos seguir para nossa aula, que a aula vai falar sobre o quê? Vamos começar com essa pergunta aí. Ó, why to take care of your body? Why to take care of your body? Minha pergunta é, por que cuidar do seu corpo? E aí, por que cuidar do seu corpo? Why, por que, to take care, cuidar, of, do, your body, seu corpo. Você sabe por quê, o motivo? Temos aí alguns motivos. Por quê? Você vai obter health, saúde. O que mais? Beauty, para algumas pessoas é importante, o quê? Beleza, beauty. E o que mais? Wellness, que é o seu bem-estar, né? Que eu acho que mais do que o beauty é importante o health, depois o bem-estar e o beauty é a consequência. Vamos lá. Saúde, beleza e bem-estar. E a Titi riscou tudo aqui, é louca, vou apagar aqui pra vocês. Pá, beleza? Então, olha só essa frasezinha bonitinha do Jim Rohn, que diz o seguinte. Take care of your body. Não, tô no errado aqui. Take care of your body. Tomar... Não vou trazer agora não. Take care of your body. It's the only place you have to live. Take care of your body. It's the only place you have to live. Bem verdade, cuide do seu corpo. É o único lugar que você tem para morar. É o Jim Rohn falando isso aí. Muito obrigada, Jim Rohn, por essa informação, é verdade. E nós temos aí agora essa imagem já apresentando para vocês o meu modal should, que você vai ouvir falar desse modal durante a aula toda, né? Cansar dele. Olha aí. You should drink about 2 liters of water a day. You should drink about 2 liters of water a day. Então, você tem aqui, ó, 2 bottles of water, duas garrafas de água, and a boy drinking a water, e um rapazinho, um garoto bebendo água. Aí alguém fala pra ele, né, você deveria beber. Nós temos aqui a ação, que é o drink. Então, presta atenção nas frases afirmativas. O meu should, que é o meu verbo, ele vai sempre vir do lado do meu verbo principal. Ah!
São dois verbos? Como assim? Sim, são dois verbos. Existem mais dois verbos numa frase também. A diferença é que esse meu should, ele é o meu verbo modal. É um dos verbos, os modais são um dos verbos mais fáceis da língua inglesa. Ele não muda com nenhum pronome pessoal. Você vai usar should com todo mundo. Eu should, tu should, você should, nós should. Com todo mundo, não vai ter nenhuma alteração. Isso que é o ótimo dos modais, certo? E eles sempre vão vir do lado ali, assim, sabe? Do meu verbo principal, que é a ação mesmo da frase, a ação principal. Então, você deveria beber. Beber o quê? About 2 liters, ou seja, cerca de 2 litros de água por dia. Of water a day. What about you, student? Do you drink about 2 liters of water a day? Do you drink? I think I do. Eu acho que sim, que eu bebo, né? Nunca se sabe. Olha aí. Aí tem sempre aquela pessoa que vai questionar, né? Não vai aceitar essa questão da pessoa ter sido legal, ter dado um conselho ali. E a pessoa vai perguntar, why? Por quê? Why? Por quê? Quem foi que disse? Quero saber. Aí a pessoa pergunta por quê usando essa expressão aí, why? É só lembrar do mineirinho lá, why? É bem facinho falar essa palavra, why? Aí nós temos a resposta. E a gente responde em inglês com esse why de pergunta, usando a palavra because. E ela também é muito vista desta forma que assim, ó. Você pode já ter visto ela desta forma assim, ó. Cause. Apenas, isso é um C, tá, gente? Essa primeira palavrinha é um C que eu vou apagar, que tá a coisa mais horrorosa, que eu não sei se eu vou piorar ou vou melhorar, ó. Isso também é um C. Quando eu escrevi em sala de aula, os meus alunos falavam, que C é esse? Eu falava, gente, é o C da Coca-Cola, parecido. Deixe meu C em paz, é a coisa mais linda. Cause é a mesma coisa que because, certo? Só não tem o be antes. Só que o mais corretinho é o because, mas se você quiser responder cause, não tem problema nenhum, tá? Então, because our body needs to be hydrated. Because, porque nosso corpo precisa ficar hidratado. Needs to be hydrated. Alright? Aí temos aqui, ó, nosso corpo é formado por 80% de água, certo? Né? Tá aqui a informação, 80%, 80%. Olha aí. You should wash your hands before meals. Nós temos outra pessoa dando um conselho. You should wash your hands before meals. Você deveria lavar as suas mãos, antes das... O que é meals? A gente viu isso aqui na aula passada. Refeições, né, gente? A imagem aqui da pessoa washing the hands, lavando as mãos. Então, você deveria, you should. Então, should está aqui na frase afirmativa, antes, depois do pronome pessoal e antes da minha ação, que é o meu verbo wash, que é o verbo lavar, beleza? Aí sempre tem o chatinho que vai fazer o quê? Why? Por quê? Why? A resposta está aqui, olha aí. Because. Por quê? Because many diseases and conditions are spread by not washing hands. Pay attention, preste atenção, porque muitas diseases, muitas doenças, ainda mais no tempo de hoje, né, gente? Muitas doenças e condições são espalhadas, spread, by not washing hands, por não lavar as mãos. Hoje em dia a galera lava a mão adoidado, usa gel e tudo mais, né? Germs can get into the body through the eyes, olha aí, nose and mouth and make us sick. Isso todo mundo já sabe, tenho certeza que você sabe, se não sabia antes, sabe, depois dessa questão da pandemia. Então, os germes, eles podem entrar no nosso corpo através dos olhos, nariz e boca. E deixar a gente o quê, gente? And make us sick. E deixar a gente sick, doente, né? Ninguém quer isso, né, gente? Então, vamos lá. You should exercise often.
You should exercise often. Você deveria se exercitar mais. You should exercise often. Aí nós temos a imagem de uma pessoa, de duas pessoas fazendo o quê? Exercícios. They are working out. They are working out. Eles estão malhando muito bem. Então, sempre vai ter uma pessoa que vai perguntar, why? Por quê? Why I should exercise often? Why I should? Porque aqui eu troquei o you pelo I, porque eu estou perguntando, né, sobre mim. Então, por que eu? Why I should? No caso, seria why should I, né? Seria melhor falar assim, why should I exercise often? Por que eu deveria me exercitar, né, com mais frequência? Because, por quê? Because exercise improves mood, boosts energy and combats health conditions and disease. Só por isso. Porque exercícios improves, melhoram o quê? O seu humor, ele vai dar uma ligadinha aí, uma aumentada na sua energia e combater o quê? As condições de saúde e doenças, né? A questão das doenças para você. Então, assim, ele vai realmente combater isso. Vai te deixar com cada vez com... Eu esqueci a palavra que me fugiu, não é nem uma palavra em inglês, uma palavra portuguesa, a sua imunidade. Sua imunidade vai ficar boa e tudo mais. Ajuda na imunidade, né? Ajuda? Que sim, acho que sim, ajuda. Olha aí, temos outra. Olha essa imagem aí. Alguém olha para esse rapaz e fala assim, hey, you shouldn't. Aí já mudou. Eu tô falando agora shouldn't. You shouldn't eat so much junk food, guy. Man, you should stop eating so much junk food. Então, assim, you shouldn't é você não deveria. Aqui eu já tô numa negação, galera. Por que eu tô numa negação? Porque, primeiro, eu não falaria você deveria comer mais comida não saudável, que esse junk food é o nosso fast food, né? Essa questão de sanduíche, pizza, bolinho, refrigerante, bala, salgadinho, essas coisas. Então, ninguém vai falar, ninguém vai dar uma... Ninguém vai dizer isso pra alguém, né? Só se for seu enemy, o seu inimigo. Então, esse shouldn't significa esse não deveria. E aí, eu vou já explicar aqui, mas vai aparecer lá pra vocês. Mas nada mais é que a junção do meu verbo auxiliar, não, do meu verbo modal should, mais a partícula negativa not. Certo? Eles se juntam e formam apenas uma palavrinha. Como é que junta? Eu faço assim, ó, tem aluno que não sabe como é que aconteceu isso. Aí o meu O morre, ele vira uma estrelinha lá no céu, logo depois eu coloco o meu T. Entendeu? Esse bichinho aqui é o meu Ozinho, que virou uma estrelinha. Na verdade é um apóstrofo, né, gente? Mas para quem não sabe como é que funciona, essa mudança é assim. Só juntar as duas palavras, matou o O ali, ele virou uma estrelinha, fechou. You shouldn't, você não deveria comer so much junk food. Aí ele pergunta, na cara de pau, ele pergunta, why not? Por que não? Agora por que não? Why not? Why not? Aí a resposta aqui tá clara, tá bem clara. Because, por quê? Porque eu tô respondendo, então eu falo because it increases the risk of obesity, né? Depression, digestive issues, heart disease, and stroke, type 2 diabetes, cancer, and early death. Ou seja, foi uma resposta bem horrorosa, porque realmente não tem como ser uma resposta legal por conta disso aí, né? Só desgraça que tá acontecendo. Então, because, porque isso aumenta o risco de obesidade. Aumenta o risco de obesidade. E aí ninguém quer isso, né, galera? Também aumenta o risco de quê? Depressão. Aí você até imagina assim, cara, esqueci de mostrar para vocês uma coisa interessante aqui na questão de traduzir essa situação aqui. Você pode até lembrar não, você pode até conhecer, imaginar que a palavra
Obesity significa obesidade. Obeso, alguma coisa assim. Você viu a imagem aqui de uma pessoa bem gordinha e você associou. Você associou talvez aqui que a palavra risco, risk, já falei, risk significa risco porque é muito parecida, né? Risk, obesidade, então pode ser risco de obesidade, certo? Mas eu não sei que palavra é essa aqui, increases. Eu acabei traduzindo para vocês, esqueci de falar que vocês poderiam inferir, sabe? Chegar na tradução só por vocês imaginarem sobre essas duas aqui. Risco de obesidade. O que pode vir antes de risco de obesidade? Uma coisa que aumenta o risco ou que diminui o risco? Porque eu estou respondendo a pergunta do bichinho ali, né? Você não deveria comer junk food? Ele pergunta, why not? Por que não? Porque aumenta ou diminui o risco de obesidade? Não pode ser diminui, né? Então, esse increases pode dar ideia para você de que algo que aumenta, algo que vai chegar num nível que não é legal. Então, it increases the risk of obesity. Aumenta o risco de obesidade, depressão, problemas digestivos, doença do coração, heart disease and stroke, aquela questão do AVC, diabetes tipo 2, né? Ninguém merece, cancer, e não é o signo aqui não, tá? Você não vai virar canceriano, né? Também é muito ruim isso, mas... Brincadeira, gente. Mas não, é aquela doença mesmo chata. And early death, ok? A morte precoce, né? Porque um dia todos nós vamos morrer, isso é fato, mas ninguém quer morrer early, ou seja, precocemente. Ninguém quer isso, né? Então vamos evitar no que pudermos aí. Agora sim, olha só, chegamos numa parte aí do que estamos falando de drugs. Deixar bem claro aqui que esse drugs, ele abrange todos os tipos de drugs, tá? Nós temos aqui a imagem de um cigar, ou de um cigarette, na verdade, de um cigarro. Temos a imagem de um cachimbo, temos a imagem aqui de uma pílula, porque também remédio, esses remédios que nós compramos, eles também são drogas, mas são drogas que nos fazem bem, que vão para tirar alguma dor que nós estamos sentindo, uma dor de cabeça, enfim, coisas até maiores que isso. Então, bebida alcoólica também são drogas, mas são drogas legalizadas, né? Essas aí que nós estamos falando, mas todas são drugs. Então, quando eu falo, you shouldn't, eu posso falar shouldn't ou posso falar shouldn't, com esse D aqui sendo reduzido para um R de rato, tá? You shouldn't use drugs. Você não deveria usar drogas. You shouldn't use drugs. Não, you shouldn't. Aí a pessoa pergunta, why not? Por que não? Por que não? Aí a resposta está aqui. Olha aí. Because, por quê? Por quê? Because they affect your body's central nervous system. Porque ele afeta o sistema nervoso central do seu body, do seu corpo. They affect how you think, feel and behave. Ele afeta como você pensa, como você sente e como você se comporta, né? Now it's up to you. Agora depende de você. Temos o próximo aí, a imagem de uma pessoa getting up, levantando, né? Que diz o seguinte, you shouldn't get less than 8 hours sleep. You shouldn't get less than 8 hours sleep. Isso é pra mim também, gente. Olha aí, ó. Esse aqui é pra mim, no caso. Você não deveria ter menos de 8 horas de sono Ou seja, eu tenho muito menos que 8 horas de sono. Isso já tem um tempinho, isso não é legal. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu diria, you shouldn't get less than 8 hours sleep. Ok? É um conselho bom para você. Aí a pessoa vai e pergunta, eu não, né? Porque eu sei que isso é ruim, mas alguém que acha que não é ruim pergunta, why not? Ou então sabe que é ruim, mas não sabe o motivo, quer apenas saber o motivo, e você fala, because. Por quê? Because sleep deprivation affects your memory and reduces your thinking abilities. Será? Tipo, pra mim, talvez nem tanto assim, depende do dia. Né? Mas não sei o que acontece. Porque dormir, a privação de sono, ela afeta a sua memória
Isso pra mim é verdade. Gente, a minha memória é terrível. Meu Deus do céu. Afeta a minha memória e reduz o quê? A sua habilidade de pensar, certo? Você fica ali estagnada no negócio assim, mas pra mim é que o que afeta mais é a memória. Realmente minha memória tá feia. Olha aí, vamos entender um pouco mais essa questão do why e do because. Não tem muito o que falar. Olha aí, why é usado para perguntas, tá? É o mesmo que porquê, separado e sem acento em português, tá? O because, ou então aquele nosso cause que eu falei para vocês que também dá para usar sim, cause, ele é para respostas apenas, tá? É o mesmo que porquê em português, junto e sem acento. Usamos no início e meio de uma frase explicativa, certo? Tanto no início quanto no meio de uma frase, quando nós estamos explicando algo. Como a gente fez naqueles exemplos, tá? A pessoa sempre perguntava, why, why not? Aí a pessoa respondia, né? Explicando, because, e assim por diante. Vimos também sobre o verbo modal should, nosso querido should, que ele vai ser usado para quê? Vocês já entenderam mais ou menos nas traduções qual é o uso dele, ó. Podemos usar should para, eu falei lá, conselhos, recomendações em inglês. Então, basicamente, conselhos, quando eu quero dar conselhos, e recomendações. Eu traduzi lá no título como deve, mas o corretinho seria deveria, tá? E o should, você deveria, e o should, você deveria, e assim por diante. Eu coloco you should, they should, he should. Qualquer pronome pessoal que eu colocar aqui, o meu verbo vai continuar da mesma forma. Olha como em português não ficaria assim. Eu falaria eu deveria, você deveria, nós deveríamos, vocês deveriam. Aí vai mudando. No inglês não, é should para todo mundo. Perfeito. Aí temos a frase aqui, you should not, que é a questão da negação, e temos a contração dele aqui, ficando como shouldn't. Shouldn't. Eu posso usar tanto assim separado, quanto assim ele contraído, que é você não deveria. Ok? Let's practice. Vamos praticar o que a gente aprendeu agora? Olha aí, complete com why, /because, /should, /shouldn't. Tá? Então, eu quero que você use essas quatro palavras, porque nós temos 4 blanks para completar. Ok? Então, assim, já sabendo que o why ele vai ser no começo de frase, certo? O because ele pode ser no começo ou meio. O shouldn't eu vou usar antes da ação, certo? Então, ó, eu vejo aqui na letra A, people, que é o sujeito. Eu vejo aqui na letra B, you, que é o sujeito. Eu só posso pensar que aqui do lado do sujeito e antes da minha ação, que é a ação sleep e a ação drink, eu vou usar o quê? Os meus should ou shouldn't. Agora, basta saber qual é a afirmação ou a negação, certo? Dependendo da minha frase, né? Vamos lá. People, tanana, sleep 8 hours per night. Aí aqui as pessoas deveriam ou não deveriam dormir 8 horas por noite? Deveriam, claro, né? Então é should. Aí logo depois, alguma coisa, our minds need some rest. Parece que aqui ele está explicando alguma coisa. Parece que ele está explicando, né? Afinal de contas, eu não vejo nenhum ponto de interrogação aqui. Então é o meu because. Because our minds, nossas mentes precisam de descanso. Some rest. Descanso. Na letra B, you, aí eu sei que é o shouldn't, por causa da questão da ação aqui do lado, e ele vem depois do sujeito, e eu sei que é negativa porque temos a imagem aqui de uma soda, e um X enorme aqui, então. You shouldn't drink too much soda, você não deveria beber muita soda, muito refrigerante. Aí vem a pessoa e me pergunta, why not? Por que não? Certo? Usando why, porque ele é para pergunta, o meu question mark aqui indicando que ele seria aqui de qualquer forma. Próxima, nós temos o que mais? Olha aí, Lucas. Lucas, are you so distracted? Uma pergunta, o que vai ser aqui? Why?
Why are you so distracted? Por que você está tão distraído? Porque você está tão distraído. Aí a Ana fala, ela vai responder a pergunta do Lucas com why. Ela vai responder usando o quê? O because. Because I'm having problem sleeping. Olha a cara dela aqui, gente. Tá com dificuldade, parece eu. Só que eu mais roxinho aqui, meu Deus do céu. Ela tá tendo dificuldade e no lugar de um gatinho eu tenho um dog, um cachorrinho. Because I'm having problem sleeping. Porque eu tenho o quê? Problema para dormir. Eu tô tendo problema para dormir, seríssimo, né? Aí o Lucas fala o quê? Aí depois que ele pergunta e a Ana responde com because, certo? Ele vai dar um conselho para ela, uma recomendação também, certo? Nós temos aqui, ó, a glass of milk, nós temos aqui um copo de leite. E o Lucas fala o seguinte, should, você deveria beber, que é a ação. You should drink a glass of milk before going to bed. Você deveria beber o que? Um copo de milk. De que é milk? Leite. A glass of milk before, antes de ir para a cama, before going to bed. Alright? Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today, guys. Por hoje é só. Vejo vocês na nossa próxima aula. See you then. Bye, bye.